Salve galerinha, sejam bem-vindos aqui ao nosso novo projeto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu invisto há mais de 8 anos, isso considerando a data que estamos gravando, né, aqui no final de 2021, e estamos criando esse projeto, né, eu criei esse canal basicamente para comentar todas as minhas experiências que eu tive como investidor nesse processo, né, e principalmente falar tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido assim que eu iniciei, né, nos meus investimentos, pois eu tenho certeza que todo conhecimento iria me economizar muito tempo, muita energia e principalmente muito dinheiro, contabilizando todos os prejuízos que eu tive por falta de conhecimento. E contando um pouco da minha história, né, como eu iniciei nesse mundo de investimentos. Bom, basicamente eu sempre gostei de poupar muito dinheiro, né? Muito não, poupar o que eu tinha. Então tudo que eu recebia ali de lanche para comer na escola, R$2, R$3, naquela época R$2 era muito dinheiro. É verdade. Eu sempre economizava, eu sempre guardava ali, ficava sem comer, passava fome, mas era um bem necessário, né, para atingir alguns objetivos que estamos conquistando hoje mesmo, né? Além disso, todos os presentes de aniversário, eu sempre fui um pouco empreendedor, então eu sempre tentava fazer alguma coisinha ali para ganhar dinheiro, trabalhar na feira, fazer ali um show pros meus tios, cobrando alguma coisa, limpando a mesa de bar. Eu era ruim, péssimo em tudo, mas acho que por solidariedade, eita, não sei falar isso. Por solidariedade, eu consegui ali uns trocados e também ia acumulando, né? Após isso, comecei a empreender um pouco mais, fazia festas, enfim, é uma coisa para outros vídeos, mas eu sempre tive esse perfil um pouco mais voltado para empreendedorismo. E aí, nesse processo de sempre acumular, né, sempre guardar dinheiro, né, acabei o ensino médio, comecei ali a faculdade, comecei ali a trabalhar, né, comecei faculdade de TI, então eu trabalhava ali numa assistência técnica e eu tinha lá um salário ali de R$600, e é onde começou a entrar mais dinheiro para mim. E nesse processo eu só estava investindo em poupança, até porque todo mundo só me indicava poupança, até porque eles só conheciam a poupança mesmo. E até que um dia, fuçando ali no aplicativo do Banco do Brasil, né, pois eu recebia pelo Banco do Brasil, achei um LCI que rendia 80% do CDI. Quê? Meu Deus do céu, eu tinha quantos anos? 16, 17 anos ali, não entendia nada, eu comecei a ver um monte de sigla. Quer saber? Coloquei lá o dinheiro. E eu comecei a acompanhar e vi que rendia mais que a poupança, ainda mais considerando que era isento de imposto de renda, ele rendia, né, todos os dias úteis. Falei, isso aqui é legal. Comecei a colocar o dinheirinho lá, tal, até que um dia esse Banco do Brasil reduziu a rentabilidade. Não lembro o que aconteceu na época, não sei se a Selic caiu, enfim. E aí reduziu para 70% do CDI. E eu fiquei indignado, falei, não, eu quero meu rendimento. Calculei a minha vida inteira com base nesse rendimento, né? E aí eu comecei a estudar, né? Despertou uma curiosidade tremenda em mim e eu comecei a procurar tudo que era tipo de investimento. Nesse processo, muitas corretoras falavam de tesouro direto, de emprestar dinheiro pro governo, que não sei o quê. E era muito difícil para mim, porque aquela época eu lembro que eu tava num estágio que eu basicamente não fazia nada. Eu ficava parado, foi uma experiência horrível, que eu ficava parado, não sei, 5, 6 horas por dia, sem fazer nada. Então eu aproveitava esse tempo para ficar estudando. E aí queria muito aprender sobre investimentos. Então eu pesquisava no Google, YouTube, só que aquela época era muito vazio de informações, não tinha tantas informações como tem atualmente. Então eu buscava informações sobre tesouro direto, procurava em blogs, até mesmo livros, e eu simplesmente não encontrava. Então eu fiquei um pouco longe disso e comecei a procurar alguns bancos, até que o pai de um amigo meu trabalhava em um banco chamado Daicoval, em que eu comecei a estudar e eu vi que tinha na época uma boa classificação, acredito que hoje até tenha uma boa classificação de crédito, e comecei a estudar os ativos que ele tinha de renda fixa, né? Então as mesmas coisas que eu investia no Banco do Brasil, LCI, LCA, CDB, eu comecei a ver, por ser um banco um pouco menor, né, e entre aspas ser um pouco menos seguro, né, do que uma instituição do governo, tal, que é financiada, enfim. Então ele apresentava um pouco mais de rentabilidade para quem emprestava dinheiro para ele, né? E aí foi que meu mundo explodiu. Eu consegui uma rentabilidade muito superior, aproximadamente 100% do CDI sem imposto de renda. Então, assim, era quase 30% a mais do CDI do que eu investia no Banco do Brasil. Então, foi um mundo
de descobertas, e aí eu comecei a colocar o dinheiro LCI, CDB, não sei o que, de todas as letras do alfabeto eu colocava lá o dinheiro. E hoje em dia é muito tranquilo a gente conseguir informação sobre investimento, falar de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, LCI, LCA, e também é muito barato hoje em dia. Hoje em dia praticamente de graça você consegue realizar seus primeiros investimentos. Aquela época, só para eu conseguir transferir do banco que eu recebia o meu salário até a corretora, já era basicamente ali R$10 de TED que eu pagava. Então, se eu ganhava 600, se eu conseguia economizar ali, por exemplo, 33%, né, digamos R$200, e eu fosse transferir esses R$200 para a corretora, ele já me comia 10. Complicou. 5% já a menos. Então, às vezes, inviabilizava completamente o meu investimento por conta desse capital que eu tinha muito baixo para aplicar. Então, tinha meses que eu esperava 1, 2, 3 meses para juntar um capital para conseguir realizar a transferência, para não ser tão grande, né, proporcional essa tarifa nos meus aportes, e aí sim conseguir realizar os investimentos. E aí eu lembro que nessa plataforma tinha 5 tipos de fundos de investimento, né? E eu, acostumado com renda fixa, né, estava um pouco mais familiarizado com esse tipo de investimento, resolvi inovar, resolvi aplicar um pouco em cada fundo para conhecer mesmo. Então eu lembro que, assim, sem analisar nada, eu peguei R$1.000 e coloquei em cada, R$5.000 no total, 1.000 em cada, vamos ver qual que rende mais. Essa foi a minha análise, porque eu estava muito acostumado com renda fixa, só fixa, que não perde, que não acontece nada, entre aspas, né? Só rende aquilo que eu contratei no período estipulado. E aí eu comecei a ver que alguns investimentos estavam perdendo dinheiro, né? Porque dentro dos fundos de investimento tinha fundo cambial, tinha fundo de renda variável, tinha fundo de ações, tinha fundo de renda fixa, tinham vários fundos que, tinha a estratégia completamente diferente. E foi aí que basicamente ocorreu o meu primeiro grande erro como investidor. É ver a volatilidade de um fundo de ações, por exemplo, e não conseguir usar o psicológico para ganhar com isso, e sim ao contrário, usar o meu psicológico de forma negativa, fazendo com que as minhas emoções comprometessem completamente as minhas atitudes, né? E isso comprometia completamente a minha rentabilidade, fazendo com que eu perdesse dinheiro, né? Então, emoções como ganância, como medo, como aversão à perda, como ancoragem, tudo isso batia na minha cabeça. E para qualquer investidor iniciante, isso é devastador, né? Isso aqui compromete muito, principalmente para quem começa com muito dinheiro. Eu ainda comecei lá com R$1.000, errei muito, mas errei pequeno e consertei, e depois fui atrás de conhecimento para conseguir realmente aprender e ganhar com isso no longo prazo. Agora, quem começa errado, quem começa com muito e quem não aprende com os erros e vai virando um ciclo vicioso completamente devastador, que você vende na baixa, compra na alta, vende na baixa, compra na alta. E isso prejudica completamente o investidor e vai corroendo o patrimônio dele no longo prazo, que é exatamente o que a gente não quer, né? O que a gente quer é exatamente ao contrário. E aí, nesse processo, eu me sentia realmente como, uma presa no meio da savana africana, sangrando, observando todas as... Como que fala? Quem vai me matar? Não, eu sou a presa. Você parece burro! Observando os predadores que só de olho. Foi aí então que eu zerei basicamente todas as minhas posições, né? Assumi a minha ignorância, assumi que se eu continuasse lá só ia trazer consequências negativas para minha carteira de investimentos. Então eu saí completamente daquele mercado e eu reconheci o meu maior e primeiro erro, que foi investir no que eu não conheço. Bom, eu não conhecia o fundo, eu não sabia aonde o fundo investia, eu não lia a lâmina, eu não sabia quem eram os gestores, não sabia as taxas que eles cobravam, não sabia se tinha imposto de renda ou não. Então, investir nesse tipo de ativo foi um grande aprendizado, porque eu aprendi basicamente essa grande lição, de não investir no que eu não conheço. E após os meus primeiros estudos, né, já tinham alguns conteúdos no YouTube, em blogs, enfim, e eu comecei a colocar ali o pezinho em renda variável, em fundos imobiliários, em ações. Errei muito nesse processo também, tem diversos erros que eu posso ficar aqui comentando a noite inteira, que vai ser assunto para alguns próximos vídeos, né? Então, eu já errei perdendo dinheiro, eu já errei ganhando dinheiro, eu já acertei perdendo dinheiro, eu já acertei ganhando dinheiro. Foi uma loucura total esse mundo de investimentos, mas no meio desse caminho, dessa jornada incrível que eu passei, eu reconheci que eu era completamente apaixonado pelos investimentos, pelos ativos, por analisar a empresa, por analisar ativos de renda fixa. Então, me despertou uma paixão tremenda isso, e eu comecei a estudar bastante, a ler muitos livros, a fazer muitos cursos, a ver, assim, consumir conteúdo, não sei, 16 horas por dia sobre isso. E aí nisso, já com a experiência que eu já havia aplicado na prática, já havia
colocado dinheiro, já sabia como funcionavam os investimentos, e o que eu não conhecia, basicamente, eu estava conhecendo e eu sempre fiz questão de colocar lá uma grana, mesmo que não fosse para ganhar dinheiro, mas para aprender como que funciona a dinâmica e tanto a questão técnica quanto a questão emocional, né, as minhas emoções, me fizeram ter um portfólio muito interessante, na qual os meus amigos, os meus familiares vinham pedir ajuda sobre investimento para mim, e eu adorava fazer isso, obviamente ajudava-os. A questão é que até o momento eu não tinha nenhuma qualificação técnica para comprovar que eu sabia daquilo. E como que eu iria ajudá-los se às vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo? Foi aí que eu corri atrás de me qualificar. E nesse processo eu tirei a certificação CEA, né, que é Certificado de Especialista de Investimentos pela Anbima. Também tirei a CNPI, né, que é basicamente a certificação dos analistas de investimento, né, voltados para análise de ativos, regulamentada, né, pela APMEC. E aí sim eu vi que eu me diferenciei, de 99% do mercado, porque hoje em dia é muito comum qualquer pessoa que descobre que a poupança não rende, que ela já quer fazer canal no YouTube, quer falar no Instagram, quer falar sobre isso, mas a maioria não possui conhecimento real, técnico, estudos aprofundados no assunto, né? E eu fiz questão de, já que eu quero trabalhar com isso, viver com isso, e eu sou apaixonado, nada mais justo do que eu comprovar isso para todos, e foi o que eu fiz nesse momento. Resolvi também deixar o meu trabalho de lado, que eu trabalhava com contabilidade, eu era apaixonado pelo meu trabalho também, mas resolvi abrir mão de tudo e arriscar em prol de algo maior, algo mais grandioso, que estava ligado muito mais com a parte sentimental, com a parte de que eu nasci para fazer isso, entendeu? E até o momento eu não me vinculei, né? Eu nunca tive a ambição de trabalhar em bancos, em trabalhar em corretoras, em ser algum agente autônomo, porque eu tinha certeza, em algum grau de momento, eu tenderia a perder a minha imparcialidade, né? Esse é um valor que eu não abro mão de jeito nenhum, de conseguir vir aqui e falar exatamente como funcionam as coisas, sem vínculo com nenhum banco, com nenhuma corretora, sempre almejando o melhor para nós investidores, para o pequeno investidor, para o investidor de longo prazo, e não oferecer produtos que rentabilizem mais para as empresas, para os bancos, para as corretoras. Então, eu sempre fiz questão de trabalhar sozinho por conta dessa imparcialidade. Bom, e agora eu tô aqui, eu sei que tem muito trabalho a ser feito, eu sei que tem muito conteúdo pra gente elaborar aqui, eu sei que tem muitas crenças limitantes, muitos mitos também a serem desmistificados, e tem muita pessoa a ser ajudada, muitas pessoas que perderiam dinheiro por conta dessa questão psicológica, né, dessas finanças comportamentais, de medo, ganância, aversão à perda, enfim. E eu tô disposto, a gente está disposto, né, eu e minha equipe, a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, para conseguir cumprir o nosso objetivo, produzir conteúdo da máxima qualidade para disponibilizar aqui para vocês e fazer com que esse conteúdo atinja o máximo de pessoas que precisem realmente desse conteúdo. Então a gente conta muito com o apoio de cada um de vocês. Juntos a gente é muito mais forte, nós somos muito melhores unidos. Então eu peço uma força sua, a gente está começando agora, então eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso faça sentido para você consumir esse tipo de conteúdo e entenda que a nossa missão tem a ver com o seu objetivo, tá? Curta o vídeo também, compartilhe com quem você acha que também se interesse por esse tipo de conteúdo, e muito obrigado pela sua atenção.